Vamos lá, galerinha. O negócio é o seguinte. Vamos agora à questão que está na página de número 112, tá joia? São os itens de número 18 até o número 24, tá bom? Página 112, itens de 18 ao 24. Temos aí o mapa do Brasil, tá joia? Com diversas cidades. Temos aí Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campo Grande, Porto Velho, Manaus e Boa Vista, que estão representadas pelas letras de A até J. E aí você tem as coordenadas de cada uma das cidades e tem um desenho aqui do mapa do Brasil com as cidades localizadas em alguns pontos. Com base nisso, aí ele sai perguntando um monte de coisa. E vamos ver agora o que ele está perguntando. Tá joia? Beleza? Vamos nessa então. O negócio é o seguinte, humanidade. Começando a brincadeira, ele pergunta inicialmente se os pontos correspondentes a Campo Grande, Brasília e Fortaleza estão alinhados. Pessoal, olha só. Campo Grande está aqui embaixo, no ponto G, Brasília está aqui no ponto O e Fortaleza está no ponto A. Por favor, dê uma olhada aqui. Fortaleza, ponto A, 79. Brasília é a origem, 00. E Campo Grande é o ponto -4 e -5. Para saber se eles estão alinhados, é só fechar triângulo retângulo. Ó. Você tem aqui um cateto medindo 4, outro cateto medindo 5, porque de -4 até 0 mede 4 na horizontal, e de -5 até 0 mede 5 na vertical. Então, a tangente desse angulinho daqui, ó, esse angulinho aqui no ponto G, a tangente desse angulinho é 5/4. E se nós fizermos o mesmo com Fortaleza, a tangente desse angulinho vai ser 9/7. E cá entre nós, 5/4 é diferente de 9/7. Logo, tchau, tchau, não estão alinhados. Beleza? E depois ele fala, considerando as coordenadas dos pontos I, que é RS, e J, que é T e U, que representam respectivamente Manaus e Boa Vista, conclui-se que -24 é menor ou igual a R mais T, que é menor ou igual a -8. Galera, isso daí é um pouquinho mais enjoado, porque se você observar aqui, o ponto G, ele tem a abscissa igual a -4, não é verdade? E o ponto H tem a abscissa igual a -12. Observe como os pontos I e J, eles estão entre os pontos G e H, quando a gente pensa nas duas retas verticais, né? Nos dois valores de x. O G de x é -4, então nós temos uma reta x igual a -4, e temos uma outra reta x igual a -12. Como o x do I, que é o R, e o x do J, que é o T, estão entre esses valores, a soma deles tem que estar entre o dobro deles, né? É aquela coisa, se a sua idade está entre 10 e 20 anos, e a idade do seu colega também está entre 10 e 20 anos, então a soma da tua idade com a soma da idade do seu colega tem que estar entre 20 e 40 anos. Beleza? Tranquilo? Logo, o item está perfeito. Com certeza, o item está perfeito. Beleza? Para assistirem ao jogo em Fortaleza, os torcedores que moram em Brasília deverão percorrer a distância de pelo menos 11,2 unidades de distância. Pessoal, de Brasília para Fortaleza, cateto 7 e 9, faz Pitágoras. 7 ao quadrado dá 49, 9 ao quadrado dá 81. Então nós temos raiz quadrada de 130, que dá aproximadamente 11,4. Prova da UNB calculadora, seja feliz. Então o item está perfeito, porque ela é superior, né? O item está afirmando que é pelo menos 11,2 unidades de distância. Ou seja, 11,2 ou mais. Então o item está perfeito, beleza? Continuando então, no mapa apresentado, Recife está no interior do círculo, cuja circunferência tem centro na origem e passa por Porto Alegre. Galera, olha só, de Brasília para Recife e de Brasília para Porto Alegre. Se nós observarmos, a distância de Brasília para Recife é de 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado, vai ser raiz quadrada de 136. E a distância de Brasília para Porto Alegre, só um cateto de Porto Alegre mede 12, galera. Então, você não faria 12 ao quadrado mais alguma coisa ao quadrado? Mas só que 12 ao quadrado dá 144. Então, com certeza, a distância de Brasília para Porto Alegre é maior do que a distância de Brasília para o Recife. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que se você pegar aqui, ó, de Brasília para Porto Alegre, é uma circunferência com raio igual a uma coisa grande. Recife está aqui, a distância de Recife para Brasília é menor do que a distância de Brasília para Porto Alegre. Algo desse tipo aqui, assim, ó, a distância de Recife para Brasília
é menor do que a distância de Brasília para Porto Alegre. Então, com certeza, estará no interior da circunferência. Tá joia? O item está perfeito. Tá bom? Então tá aí o teorema de Pitágoras, né? 12 ao quadrado mais 3 ao quadrado é maior do que 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, morreu. É isósceles, o triângulo converte nos pontos que identificam Fortaleza, Recife e Salvador. Galera, dá uma olhada aqui, Fortaleza, Recife e Salvador. Olha para esses triângulos aí. De Fortaleza para Recife, nós temos um cateto com um triângulo com catetos 3 e 3. E de Fortaleza para Salvador, temos um triângulo com catetos 3 e 4. Sendo assim, a hipotenusa aqui de vermelho é 3 raiz de 2 e a hipotenusa de azul é 5, beleza? Isso significa dizer que, considerando que esses dois caras somados dão 7, então nós temos um triângulo retângulo com catetos, com lados 5, 7 e 3 raiz de 2. Logo, o triângulo não é isósceles, está errado, tá bom? E agora, calcule o coeficiente angular da reta perpendicular àquela que passa por Belo Horizonte e Porto Velho. Multiplique o valor encontrado por 100 para a marcação. Negócio seguinte, retas perpendiculares. Eu gosto sempre de pensar num cataventozinho. Olha só, olha só, olha só. Só para vocês entenderem, se você observar aqui esta reta daqui, ó, esta reta que vai de A até B aqui em cima, né? Desse ponto aqui até o ponto lá de cima, há 3 linhas, na verdade, até o ponto B, com o ponto B' aqui, nós vamos ter aqui um cateto deitado medindo 2 unidades e o cateto em pé medindo 3 unidades. O coeficiente angular é 3 meios. Agora, se nós pegarmos esta outra reta aqui, o coeficiente angular é menos 2 terços, porque o que está deitado fica em pé, o que está em pé fica deitado. Então, quando a gente faz uma rotação de 90 graus, o que acontece? Você faz tipo isso aqui assim, ó, o que está deitado fica em pé, o que está em pé fica deitado. Então, o que acontece? O coeficiente angular tem que ser o inverso, porque a variação em y troca de lugar com a variação em x, e tem que ser o oposto, porque o que está subindo vai ficar descendo agora. Logo, a ideia é, um coeficiente angular tem que ser o inverso do oposto do outro, beleza? E aí, com base nisso, se nós observarmos do ponto H até o ponto D, que é de Porto Alegre até Belo Horizonte, o coeficiente angular é menos 8/14. Logo, uma reta perpendicular tem que ter o coeficiente angular mais 14 sobre 8. E ele pede para multiplicar por 100. 14 por 8 dá 7 quartos. 100 dividido por 4 dá 25. E 7 vezes 25, 175. Sou feliz. Beleza, galera? Tranquilo? E vamos nessa! Assinale a opção que apresenta a equação correta da circunferência, que tem centro no Rio de Janeiro e passa por Porto Velho. Pessoal, equação da circunferência nós temos aí, ó. A ideia é um teorema de Pitágoras, para variar um pouco, fecha triângulo retângulo. Você tem um raio, aqui você tem um ponto XY qualquer, e aqui você tem um ponto X centro e Y centro. Se nós fizermos Pitágoras, a gente vai ter que X menos X centro ao quadrado, mais Y menos Y centro ao quadrado, é R ao quadrado. Esta é a equação reduzida da circunferência. No entanto, se desenvolvermos, a gente tem a equação geral. Sendo assim, presta atenção aqui, ó. Para encontrar o x-centro, é só dividir o coeficiente de x por 2 e trocar o sinal nessa parte de vermelhinho. Se você dividir por 2 e trocar o sinal, você tem o x-centro e o y-centro análogo. Por que eu estou falando isso? Dá uma olhada aqui, as coordenadas do Rio de Janeiro. As coordenadas do Rio de Janeiro são 3 e menos 6. Se nós observarmos aqui, na letra A, nós temos x-centro, divide por 2 e troca o sinal, dá 3. E o y-centro, divide 2 por troca o sinal, dá 6. Aqui não é Rio de Janeiro, 3 e 6. Aqui vai ser menos 3 e menos 6. Aqui vai ser 3 e aqui vai ser menos 6. E aqui vai ser 3 e 6. A única que tem centro no ponto 3 e menos 6 é a letra C. Corre para o abraço, é só olhar para o x-centro e y-centro que você já resolvia o item, beleza? E fica por aí, pessoal. Negócio seguinte, eu gostaria de falar com vocês aqui que geometria analítica, o recado básico é fecha triângulo retângulo na prova, que pode ter certeza vai aparecer muita coisa boa para vocês. Muita coisa boa mesmo. Geometria analítica é basicamente fechar triângulo retângulo e ser feliz. Lembrando, equação de reta, pense na reta
reduzida sempre, equação reduzida